Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um PodCity, o podcast da STV. No programa de hoje eu recebo a controladora-geral, Mariene Almeida, e também a ouvidora-geral, Marcilene Martins. Um prazer tê-las aqui nos estúdios da STV. Prazer é meu, igualmente, obrigada. Prazer, Idemar. Prazer é todo meu. Tá certo. E vamos começar com a primeira pergunta aqui para a Mariene, né, Almeida. Mariene, a Prefeitura Municipal sempre divulga muito bem as ações realizadas pelas secretarias, mas de algumas, por exercerem trabalhos mais internos, a população não fica sabendo. E a Controladoria é uma dessas secretarias. Vocês poderiam nos explicar quais são as principais atribuições dessa secretaria e qual é a estrutura, o funcionamento desse setor? Boa pergunta, Iremar. A Controladoria, ela é um órgão mais administrativo, né, dentro da Prefeitura. Ela é regulamentada pelo artigo 31 da Constituição Federal. Nós temos hoje, nós fazemos um trabalho mais administrativo, né, técnico, e nós temos um corpo mais técnico por conta disso. Nós somos compostos por advogados, contadores, engenheiros. Temos uma assessoria externa também que nos ajuda em alguns processos mais complexos. Temos o apoio da Procuradoria do município também, né? E lá, dentro dos nossos diversas funções, a gente faz as análises de convênios que a prefeitura recebe, a parte das licitações, a gente analisa os processos licitatórios, os convênios realizados com as entidades do terceiro setor, as prestações de contas desses convênios. Então, nós temos também a questão da fiscalização, da gestão de pessoal, da parte orçamentária do município. Então, de certo modo, nós entramos em todas as secretarias, né? Executamos uma fiscalização, um trabalho diretamente com todas as secretarias. É uma função, né, que eu falo que é muito de responsabilidade, mas que a gente tenta trabalhar sempre de modo mais técnico, sempre nos atualizando, nos capacitando, né, através de cursos de extensão. Eu mesmo tenho já 3 pós-graduação dentro das áreas que eu atuo, como a auditoria de parte pública, auditoria da parte de sistemas de saúde, a parte de contratos e licitações já dentro da nova lei de licitações, porque nós temos que sempre procurar nos atualizar. E isso a gente leva também para todos os nossos colaboradores, os servidores, essa intenção. Porque a legislação ela é muito dinâmica, né? Ela se atualiza muito dentro daqui. E, do mesmo modo, nós temos que nos atualizar para não ficar para trás, né? Então, querendo ou não, a Controladoria, ela é um braço técnico dentro da prefeitura e a gente tenta sempre fazer com que minimizar os erros, fazer o trabalho de um modo mais técnico e mais preventivo também, para que nenhum setor da prefeitura possa, não é questão de nem cometer erros, mas possa minimizar esses erros para não ter nenhum prejuízo no futuro. Certo, entendi. E como que é feito o controle, o monitoramento dos gastos públicos e dos demais serviços que são prestados pela sua equipe? Olha, nós temos uma equipe pequena, né, em termos técnicos. Então, todas as secretarias, elas nos auxiliam, como se fossem nossos braços, né? Certo. Então, o trabalho em si, ele começa dentro das secretarias. Todas as secretarias são fiscalizadoras, são controladoras também, né? E dentro desse trabalho que é feito nas secretarias, elas nos auxiliam nesse controle do trabalho diário, prezando sempre pela organização e do bem-estar em geral do município, porque o trabalho em si que nós fazemos é um pouco extensivo ao que o Tribunal de Contas faz, né? Todo o trabalho que nós fazemos hoje, ele é refletido, né, na fiscalização que o Tribunal de Contas nos faz por todos os municípios. E o tribunal, ele vem nos cobrando cada dia mais, através das tecnologias, das IAs, né? E às vezes passamos um pouco apertado, né? Certo. Mas, porque a gente tem que manter atualizado também esse lado. Mas a função em si dos serviços, todas as secretarias, sempre nos apoiam, nos ajudam e somos como se fosse um sistema.
O central é a controladoria e todas as outras secretarias são os braços desse sistema. Mariene, foi explicado nas perguntas anteriores que este órgão é previsto por lei. Qual a importância desse setor na administração pública? Nos dê um exemplo mais a fundo da controladoria para outros setores. Como foi falado, a controladoria ela é um braço dentro do Tribunal de Contas, dentro do município. Certo. E esse braço, ele sempre é preventivo. Nós falamos que a função principal da controladoria é prevenir, né? Entendi. Os erros podem acontecer, sim, né? Mas a gente sempre brinca que há um tempo atrás a controladoria era vista como apagar fogo, né? Uma função de apagar os erros ou tentar corrigir os erros. Hoje não, nós já conseguimos fazer muito mais a prevenção, né? Através do trabalho que nós desenvolvemos. Um dos trabalhos que nós fazemos, como por exemplo, é a prestação de contas que as entidades fazem para o município através das receitas, das subvenções que recebem. Um exemplo, nós temos a Santa Casa, a APAI, o Instituto Acolher, o Lar do Idoso, e eles nos prestam, alguns bimestralmente, outros mensalmente, a prestação de contas sobre tudo o que eles fazem com o dinheiro e a verba recebida. Claro que isso é feito dentro de um convênio, dentro de um plano de trabalho, toda essa execução. E nós fiscalizamos se aquele trabalho que eles propuseram a fazer com aquela verba foi executado ou não. E sempre trabalhamos na questão da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, porque nós temos que ser, como falado anteriormente, impessoais no sentido de não nos envolvermos pessoalmente nas causas, né? Certo. Eu até comento com algumas pessoas que vêm nos procurar, perguntar sobre o nosso trabalho, que eu tento não me envolver com nenhuma dessas entidades, né, principalmente por conta dos trabalhos filantrópicos, para que não se misture o trabalho que eu executo dentro da prefeitura com o trabalho que seria feito nessas instituições. Para ver a importância e a seriedade Sim, desse setor, né? Temos que ser imparciais nessa questão. Mariene, você comentou que o trabalho executado dentro da controladoria é vinculado a todas as demais secretarias e setores. Existe algum setor vinculado diretamente à controladoria? Sim, dentro da controladoria nós temos alguns setores já diretos, né? Que temos o patrimônio, todos os patrimônios, a parte material da prefeitura é vinculado a nós, né? Temos o setor de frotas, a parte dos veículos, maquinários, todos da prefeitura também. Nós conseguimos controlar eles. O almoxarifado da prefeitura, principalmente agora que nós tivemos uma grande mudança, né, da estrutura física em si, e também a ouvidoria, que foi agora oficialmente criada no final do ano passado. Vamos falar então sobre a ouvidoria municipal, né? A ouvidoria, no âmbito do Poder Executivo, foi criada recentemente. Então, fale aí sobre a prática dessa criação. A ouvidoria, ela é um órgão obrigatório, regulamentado pela Constituição Federal, também, em 2017. No nosso município, ela foi regulamentada em 2025, através de uma lei complementar aprovada pela Câmara. E a ouvidoria, ela tem função de unir o poder executivo, a prefeitura municipal, com a sociedade. Ela vem para ser o defensor do usuário do serviço público, né? Ela é um órgão autônomo de todos os outros setores da prefeitura. Claro, ela é vinculada à Secretaria à Controladoria, mas por mais que ela seja vinculada à Controladoria, ela é autônoma também, né? Ela executa um trabalho à parte dentro da Controladoria que eu, como controladora, não posso interferir. Tenho a possibilidade de, caso necessário, fazer auditorias internas lá dentro do setor, mas eu não interfiro no trabalho que é feito lá. Então, assim, a ouvidoria, ela tem a função de receber reclamações, sugestões, receber o chamado que a população procura
dentro do Poder Executivo Municipal. E o que compete à ouvidoria? A ouvidoria, ela tem um acesso direto à população, ao cidadão. Ela recebe as reclamações, sugestões, solicitações e até mesmo elogios, né? Isso de modo presencial, online, através de e-mails, né? Temos o canal do WhatsApp também. A forma como recebemos isso é feito diretamente para a ouvidora, no caso a Marcilene. Após o recebimento, é feito um registro, gerando um protocolo com os dados do solicitante, né? É feito também, após o encaminhamento para a secretaria responsável, tá fazendo a resposta de uma forma formal, né, e objetiva. Todas essas solicitações que nós recebemos, né, perante a lei, nós temos um prazo para responder, né, para fazer esse trâmite todo, né. Após a análise, a gente chama de unidades administrativas, né, que as secretarias são. É feita uma solicitação para que a secretaria verifique a denúncia, a reclamação, o que foi solicitado pelo cidadão. E como nós não temos esse viés de investigar, de solucionar, a gente repassa essa solicitação para as unidades administradoras. E as unidades administradoras têm que ir correr atrás, como se diz, né? E para resolver, para nos dar uma devolutiva e para que nós possamos dar essa devolutiva para o cidadão. Temos uma única possibilidade que nós não conseguimos dar a devolutiva, que é quando o cidadão faz a reclamação ou a denúncia anônima, né? Porque, como é anônimo, a gente não sabe para onde direcionar. Mas, de todo modo, é feita uma verificação do que foi recebido, se foi anexado provas, testemunhos de alguma questão, alguma situação, nós verificamos essa parte. E, a partir daí, tentamos enviar para a parte que vai poder solucionar. Eles nos dão essa resposta dentro do prazo e nós encaminhamos, arquivamos ou damos uma devolutiva para o cidadão que solicitou, né? De modo que ele é encerrado. Nós temos a obrigação de, como se diz, de ter início, meio e fim. Lembrando que nós utilizamos um sistema informatizado com rastreabilidade e com o prazo definido por lei. Certo. E quais são os assuntos que o cidadão pode ir à ouvidoria tratar? E quais são os direitos que o cidadão tem nesse atendimento? Os assuntos são diversos, desde uma reclamação com relação à coleta de lixo, com relação a um buraco que tem alguma via urbana ou algum serviço prestado pelos nossos servidores, até mesmo reclamação com relação aos atendimentos médicos, se está faltando um medicamento na farmacinha. São todos os serviços ativos dentro que o município presta, né? E ele tem esse direito de reclamar, de ir até nós. E nós temos a diligência de repassar isso para os setores responsáveis. Lembrando que o cidadão tem direito ao prazo, né? Como tem um prazo estipulado para fazer a devolução, então ele tem direito de ter essa devolutiva, o sigilo, né? É sigiloso, caso ele solicite, e ele pode ter o seu rastreamento dentro do site, porque quando ele faz dentro do site da ouvidoria, e ele faz o seu login, ele consegue acompanhar toda a sua manifestação, a sua solicitação, né, da sua denúncia, enfim. Marcilene, nos fale um pouco do seu cargo de ouvidora geral. Quais atribuições ele tem? O ouvidor, ele recebe, né, analisa e encaminha. Ele tem que ser proativo, com uma boa escuta, principalmente quando ele vai receber presencial, né, para deixar
o cidadão tranquilo em passar as informações com uma boa correta, né? Para ficar, quanto mais ele especificar sobre o que ele quer manifestar, vamos supor que ele vai fazer uma denúncia, quanto mais ele especificar, melhor para a análise, né? Ter uma boa conduta, ter empatia, né? E saber levar para que o cidadão tenha uma credibilidade, passar para o cidadão uma tranquilidade para se expor. Certo. Vamos falar agora de um ponto muito importante, que são os canais de atendimento e comunicação. Quais canais temos disponibilizados? Hoje, a ouvidoria ela é totalmente informatizada, né? Nós temos um sistema de gestão que o usuário ele tem algumas possibilidades. Ele pode ir pessoalmente, presencialmente, lá no setor da ouvidoria, que hoje ele está localizado no prédio da prefeitura, na sede principal, né, na Avenida Gercino Coutinho, e através da parte presencial ele pode preencher um formulário ou a ouvidora auxiliar ele a entrar dentro do sistema informatizado, né, através de login e senha, para depois que ele possa acompanhar todo o trâmite do processo do início ao final. Nós temos também dentro do próprio sistema do site a opção de anônimo, caso ele não queira se identificar, né? Temos o contato telefônico, que nós temos o número lá disponível, tanto para ligação como para o WhatsApp. Temos o nosso e-mail também da institucional, e todos esses meios, o que nós temos como objetivo é facilitar para o cidadão o acesso à ouvidoria. E esses canais, aonde que o cidadão pode estar vendo, assim, o telefone, o e-mail? Nós temos hoje o site principal da prefeitura, né? Pelo site. E temos a aba ouvidoria, e dentro da aba ouvidoria nós temos tanto as informações técnicas, com todas essas informações que eu passei, como também o acesso ao sistema. Sim. E eu estou sendo informado aqui agora que durante a nossa entrevista está aqui na tela, né? Os canais aí para o cidadão estar entrando em contato se precisar. Vocês falaram que uma das funções que compete à ouvidoria é receber denúncias. Como é feito esse tratamento dentro da ouvidoria? A denúncia, ela não tem como fim dentro da ouvidoria a investigação. Nós temos a finalidade de analisar e repassar, fazer uma classificação dessa denúncia, né, para analisar qual que seria o viés, se aquela denúncia ela foi fundamentada em alguma informação, em alguma prova física ou digital, né? E temos a finalidade de fazer o repasse dessa denúncia. As denúncias, elas têm algumas categorias, né? Se elas são mais amplas ou não. E temos os setores, como as unidades administrativas, para resolver. Mas tem certos tipos de denúncia que, infelizmente, o setor da prefeitura, ela não consegue resolver. Então, aí a própria ouvidoria, ela tem que encaminhar para outros órgãos externos, como o Ministério Público, né? E também, quando se trata dentro de um assunto que a prefeitura ou os órgãos de controle da prefeitura conseguem resolver, ela pode mandar para a controladoria, para fazer alguma auditoria, e também para a corregedoria do município. Entendi. Bom, estamos chegando agora ao finalzinho do nosso bate-papo aqui, né, que está sendo muito importante, com certeza aí, acho que para muitos que estão aí nos assistindo agora é uma novidade, né, assim, igual você falou, não é uma coisa que é divulgada, né, então é um assunto que é muito importante ali dentro, né, um setor que é muito importante ali dentro, mas que não é muito divulgado, mas agora com esse nosso podcast aqui, as pessoas vão poder ter o acesso, né, a esses setores. Vou deixar os microfones agora à disposição, da Mariene, também da Marcelene, para às vezes eu não fiz alguma pergunta, tem mais alguma coisa para passar aí para o nosso público, que fica à vontade nesse momento. Eu agradeço, Iremar, a disponibilidade do canal para que possamos apresentar, né, o setor da controladoria, porque, como muitos falam, nós somos mais técnicos, né?
e tentamos sempre prezar o nosso trabalho pela ética, pela moralidade, a impessoalidade, né? E dentro do município, nosso trabalho ele não é muito visto por conta que não tem como fazer uma divulgação, porque é interno. Mas agradecemos, né? Estamos sempre disponíveis tanto para a população. Nós não costumamos fazer muitos atendimentos para a população, mas o setor está sempre disponível para todos. Excelente. Eu estou à disposição, né, ali na ouvidoria, para receber qualquer cidadão que queira fazer a sua manifestação, com toda a ética, né, e responsabilidade que um ouvidor tem que ter. Certinho. Agradeço mais uma vez pela participação de vocês. Espero uma próxima oportunidade de estar aqui falando de novo, passando boas informações aí para os nossos telespectadores, né? Muito bem, eu conversei hoje aqui no nosso PodCity com a controladora-geral Mariene Almeida e também a ouvidora-geral Marcelene Martins. O PodCity, o podcast da STV, vai ficando por aqui e a gente volta no próximo programa. Até lá. Tchau.